Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like aí no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora virando a página, falando em grande jogador, o Flamengo, hein, já estuda um reforço para substituir Gabigol. Atleta que não vai permanecer, como a gente já sabe, desde a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, deu aquela declaração pública e já está negociando com outros clubes, se fala do Cruzeiro, um acordo bem encaminhado, até o Santos está querendo entrar aí ou tentar atravessar essa disputa pelo Gabigol, enfim, não vai ficar no Flamengo, é o que a gente sabe. E agora o Mengão busca um centroavante para substituir Gabriel Barbosa, o Gabigol. A informação que chegou pelos nossos colegas que cobrem diariamente o Clube de Regatas do Flamengo é que a diretoria rubro-negra busca um jogador que atue como referência, mas que seja versátil e com características diferentes de Pedro. A ideia é que ele dispute a posição de titular, mas também possa atuar junto com o camisa 9, quando ele voltar a atuar por volta de maio. Será que é possível o Flamengo achar? Inclusive, antes de passar a bola para o Flávio Prado poder dar a opinião dele, nisso a gente tem que elogiar o departamento de análise e o scout do Botafogo, hein? Porque o Botafogo tem feito um trabalho excelente de mercado da bola. O próprio Igor Jesus, o Botafogo foi buscar lá em Dubai, né? Não era um jogador assim comentado aqui, né, no futebol brasileiro, né? Pelo menos entre as mesas redondas, os programas, imprensa ou aqueles monitoramentos que a gente tanto fala, né? E o Botafogo, né, foi buscar vários e vários jogadores. Será que dá para encontrar o Flamengo? Será que o Flamengo consegue encontrar um atacante à altura do Gabigol ou com essas características para poder complementar com o Pedro, Flávio Prado? O Flamengo teve o Pablo Mari, né? Lembra que foi uma sacada boa também, né? Ninguém... Também. Eu tenho dois nomes que eu acho que funcionariam bem. Um é o Haaland e o outro o Gjorder, do Benfica, que está fazendo uma média de 1,5 gols por jogo, né? Então, acho que são dois nomes interessantes. Não sei se eles estão disponíveis no mercado, mas eles são dois nomes interessantes. Você está falando de um novo jogador? Não, você tá falando, eu sei que você está brincando, mas você está brincando, mas é isso. Sabe por quê? Porque para o Flamengo não serve, eu estou dizendo para os estadistas do Flamengo, tá? Não serve um jogador que você normal, que poderia ser contratado e emplacar. Tudo. Para o Flamengo tem que ser aquele negócio. Saiu o professor Felipe Luiz, tem que ser o Guardiola. Não pode ser qualquer outro. Não, o Klopp não. Klopp não agrada. Tá menos. Você tem razão, é isso. Não será, mas na cabeça deles não se surpreenda se alguém perguntar para o presidente. Você está sabendo a história do Haaland? Presidente Landim, o senhor está realmente. O Haaland está nos seus planos? Quem falou isso? Como você soube? Brás. Vazou. Quer dizer, mas você sabe o que eu lembrei? O Vanderlei conta uma história. De volta à rádio, hein? Falando aqui do Flamengo, o Flamengo buscando aí uma reposição a Gabriel Barbosa ou Gabigol. Flávio Prado. Então, o Vanderlei conta uma história bem legal, que tinha um treinador aqui no interior de São Paulo chamado João Avelino. E o João, ele era bem raizão, né? Então ele andava, né, chinelo, calçãozão. Não, isso quando ele estava refinado. E aí, sabe, ele era bem raiz, bem legal, não tem nada a ver a competência com... Mas ele se vestia que nem um jogador. E tava ruim o negócio no interior aí, né? Aí ele pega, o ônibus está chegando pro final do trem, chega e fala, olha, vou descer por aqui, a partir de amanhã vocês vão ter outro técnico. Eu não... Pra mim deu. Desceu do ônibus e foi embora, com todo mundo olhando e tal. Dia seguinte, quem será o novo treinador? Chega o jovem ali de terno branco, a partir de hoje, você ser o novo técnico. Então, quer dizer, mandaram embora o Gabigol, de repente traz o Gabriel Barbosa. Gente, falando sério agora, é muito difícil o cara que faz gol, gente. É muito difícil. O Ronaldo Fenômeno fala muito disso. Ele fala, cara, fazer gol é muito difícil. Por isso que ele fala, por isso que eu tenho tudo isso que eu tenho. Fazer gol é muito difícil, muito difícil. Então, buscar um cara que marque gols é complicado. Você dá uma olhadinha na América do Sul e tal. Quando o Palmeiras achou né? Achamos o Borja, não funcionou.
Não é verdade? Não, quando o Borja chegou... Teve todo que foi buscar no aeroporto. Família, né? Parecia até que estava chegando, sei lá, um novo Romário para reforçar o Palmeiras. Todo mundo concordava. O Palmeiras teve uma sacada legal. Fazer gol é muito difícil. O Gabigol que tá aí não vai fazer falta nenhuma. 2 anos que ele não joga nada. Então, mas aquele Gabigol que o flamenguista tem como referência, mais ainda quando chega a final do Libertadores... Aquele é difícil de repor, Pedro. Eu não consigo imaginar, não sei se na base tem alguém, acho que não, senão já tinham colocado. Tanto que quando o Flamengo foi atrás de um atacante, claro, com outra característica, ele pegou o menino que apareceu lá, o Carlinhos. O cara que fazia gol, cara. É o que eu falo assim, fazer gol é muito difícil. Você pega um cara que faz gol e fala, vamos arriscar esse menino aí. Eu entendo esse tipo de contratação. É difícil demais. E ainda você olha, ultimamente, os artilheiros... A não ser monstros tipo, né, do Haaland que eu sei e tal, esse Jordan, que parece que vai ser uma coisa de maluco. Mas você vê que artilharia com 12 gols, 13 gols. Quantos gols tem o artilheiro do campeonato? 12. 12 gols. É o Estevão. Campeonato. Pois é, que não é um atacante, é um jogador acima da média e nós estamos com 36 rodadas no Campeonato Brasileiro. E o Pedro se machucou, ainda é o vice-líder. Ele tinha 11 quando machucou. É o vice-artilheiro. Veja que loucura 11 que é. gols. Como é difícil fazer gol, né? Então, olha... Eu acho que realmente não tem mais ambiente para o Gabigol continuar no Flamengo, mas é uma missão difícil. Vai ter que trabalhar muito bem essa análise de desempenho aí para achar alguém com essas características citadas. Muito difícil de você trabalhar esse tipo de jogador. Acho que o Felipe Luiz vai ter que começar pensando em alternativas a esse cara aí, o cara que fica lá, o velho... O Gabigol eu nem chamo de atacante, chamo de meia ponta de lança, né, que antigamente chamavam assim. Então, mas eu acho muito difícil achar um cara com esse perfil que o Flamengo está querendo. O Gabigol é um jogador que gosta de sair da área. É um jogador que, assim, pelo menos eu acho que uma das características do centroavante, né? Eu acho que o centroavante hoje, ele tem que fazer gols de cabeça, tem que ser efetivo no jogo aéreo, e o Gabigol se mostrou pouco efetivo no jogo aéreo, pelo menos de umas 2 temporadas pra cá, e acho até que quando ele chegou no Flamengo, né? O Pedro é um centroavante. Pedro é centroavante. Completo, eu digo assim, pra ser completo. Centroavante mesmo. O Gabigol, ele é mais um meia ponta de lança, ele vem mais de trás, ele chega, ele prepara jogadas, né? Mas você tem razão, bom, todo mundo tem suas deficiências. Tanto que a boa fase do Gabigol é ele e Bruno Henrique, os dois trocando de posição, e enfim, e se encaixaram muito bem. Agora, uma fase com o Pedro, o Dorival jogou com os dois juntos. Mas para o Flamengo ele já faz parte do passado, é isso. Essa é a história. O problema é substituir. Esse é o Senão ele vai ficar cada vez maior. Né? Quando traz um cara, não funciona, eu vou lembrar não desses 2 anos. Vou lembrar parece o Adriano, quando o Adriano veio para o Corinthians. O Adriano fez um gol. O Corinthians foi campeão com 6, 7 pontos de vantagem. Mas aquele gol do Adriano é que decidiu. Pô, então vai ficar na memória. Os 2 gols que o Gabigol fez contra o Atlético, tá vendo? Deu a taça e tal. Gente, ele tá 2 anos que ele não faz nada. Se você dividir esses 2 gols pelo custo que ele teve, nossa senhora, são os gols mais caros da história do futebol. O Gabigol nos últimos 2 anos não justifica nenhum tipo de renovação de contrato. E digo mais, nem essa busca aí que dizem que tá tendo do Cruzeiro. Aliás, se tivesse tudo isso, por que não fechou até agora? Mas são vários, né? Primeiro, essa que o Flávio falou do Cruzeiro, deu praticamente como assegurado. Anunciaram o valor do salário, o Marcos Braz, horas depois do último jogo lá, que ele seja feliz no Cruzeiro, o futebol é assim mesmo, não prosperou no negócio do Palmeiras, o Corinthians também se interessou, e vai ser feliz no Cruzeiro. Não foi especulação. Foram os personagens mais importantes falando que já estava um negócio praticamente fechado. E aparentemente não está. Agora até o Santos. Então, quer dizer, o Gabigol hoje, só ele deve saber, talvez tenha até tudo acertado com alguma coisa. Mas que é um mistério... Já falaram em Arábia também. Acho que não tem nada. Estão jogando para valorizar. E aí, a gente tem que conversar. Sai a notícia, você, né? Lógico. Mas eu acho que se tivesse coisa assim... Primeiro, não há nenhum motivo para não contratar o Gabigol. Nenhum. Quem quiser vai lá, desde que acerte os valores, não tem problema. Sim. Ele não está preso a nada. O Flamengo já liberou, que eu digo, já disse que não vai ficar. Então é só ir lá e acertar. E se for só ir lá e acertar, acertava e pronto. Então não tem nenhuma razão para ficar segurando. Se for uma contratação fria, né, Bruno? Fria, se analisa como uma situação, você vai ter limites. Bom, para esse Gabigol, não o Gabigol que a gente sucesso, para esse Gabigol, o meu limite é X. Mas ele quer 8X. Bom, aí para esse que eu estou contratando agora... Mas eu acho que esses balões de ensaio, eles saem para ver se sai 8X.
Sabe aquela história que o empresário chega assim no clube? Não vou perder para ele. O empresário chega naquele clube lá do interior e fala assim, olha, ele já tinha ajeitado aqui uma matéria de que tinha interesse do Palmeiras e do São Paulo no jogador dele. Não tinha nada, né? Aí chega lá no clube do interior e fala, olha, tá o interesse do São Paulo e do Palmeiras, mas eu vendo para você. E aí o cara do interior paga uma grana achando que ele ganhou do Palmeiras e do São Paulo. Quer dizer, se tem negócio, o Gabigol, nada impede o Gabigol de fechar com ninguém. Então, se tivesse fechado com o Cruzeiro, como dava a impressão que já estaria fechado. Se tivesse esse negócio de Santos, não tem por que não ter. Não é uma contratação que você está, opa, vamos ver e tal, se a gente consegue negociar por baixo do pano, tipo assim, o Mbappé com o PSG, o Figo quando ele saiu do Barcelona pro Real, aí, pô, sabe, tem que negociar. O Gabigol tá livre, velho, é só ligar pra ele e fechar. Quem paga mais, paga mais, virou leilão. Isso, mas não essa história tá fechada. Agora fala, esse tá interessado, aquele tá interessado, sobe. O Palmeiras mesmo fez uma oferta pro Gabigol, o Gabigol não respondeu, o staff dele, a oferta ficou lá na mesa do Gabigol por uns 3, 4 meses, não respondeu. O Palmeiras desistiu do negócio. Até a Leila Pereira deu agora uma entrevista para o UOL falando Palmeiras não vai entrar em leilão. E eu acho que realmente virou um leilão. E até na final da Copa do Brasil, naquela entrevista do Gabigol em TV aberta, ele fala, o repórter pergunta, para onde você vai? Isso aí eu vou segurar até o dia 31 de dezembro desse ano. Bom, ele vai segurar, então ele já sabe, né? Não, tudo bem. Mas eu acho que nessa linha, eu acho que ele já tem alguma coisa mesmo. Eu não sei. É muito provável que ele tenha alguma coisa já acertada. Acho que pode, assim, acho que ele deve ter recebido a oferta do Cruzeiro, deve ter alguma coisa do Santos. Eu acho que esses ele números. Tá com essas duas propostas na mão aí. Eu acho que esses números que ele fala só em Arábia. Esses números que ele fala só Arábia. Isso que ele quer, só Arábia. Caramba, ela nem precisa do jogador pleno, ela precisa do nome, ela precisa de, né? Se bem que o Gabigol não é um nome internacional, mas você pode, sabe, trabalho, tal, jogador do futebol brasileiro, no Flamengo, fez gols em decisões e tal. Só. Porque aqui, em termos de Brasil, eu acho até irresponsabilidade pagar uma fortuna para um jogador que claramente não está jogando futebol. O problema é salário. Contratar o Gabigol com a possibilidade, com a chance, a expectativa que ele volte a jogar bem, eu acho que cabe. Um time intermediário, até um time grande, contratar o Gabigol pagando, digamos, um patamar salarial aceitável, né? Aceitável, é possível, você pode... E ele é uma atração. É uma atração e se ele voltar a jogar razoavelmente bem, ele é importante, é um atacante importante. Agora, o problema só é o valor. Eu acho que o que ele ganha no Flamengo, dificilmente algum clube do brasileiro vai poder igualar ou superar. Isso. E aí parece que ele quer e qualquer um pode querer e ter a pretensão, tá ok. Agora, o problema é vir alguém e dar o dinheiro. Esse é o ponto. E o Flamengo apostou no Carlinhos, Bruno Prado, assim, fez uma aposta, claramente não deu certo. E, assim, vai precisar ser mais criativo agora, até olhar para o mercado internacional. Será que tem jogador hoje no futebol brasileiro que pode se candidatar a ser esse atacante que o Flamengo busca no mercado? Muito difícil, né? Até o Flávio brincou com a questão do Haaland, porque aqui no futebol brasileiro, a nível de Flamengo assim, eu não sei se tem um nome tão óbvio que a gente fala, não, esse cara aqui o Flamengo tem que ir atrás. Não tem um nome óbvio e tem uma questão assim, é mais do cara encaixar no time. E o Flamengo tem realmente esse negócio de gostar de grandes nomes, mas nem tem tantos grandes nomes assim. Então, é mais uma questão de você arrumar alguém, aí passa por uma análise técnica do que você quer, do seu elenco, alguém que se encaixe bem na equipe. Que goleadores não tem tantos. O Pedro, ele fez 30 gols no ano. O Pedro é uma exceção. Fora ele, poucos jogadores da Série A passaram de 20 gols nessa temporada. Você pode tentar arrumar, mas não é fácil. O Yuri Alberto passou de 20 gols, o Flaco Lopes passou de 20 gols, né? Um jogador que não é assim, um cara totalmente... que no Palmeiras é um cara que todo mundo aprova. Não, o Flaco Lopes é um cara já firme no Palmeiras. Não é, mas foi um dos poucos que passou de 20 gols. O Lucero do Fortaleza passou, os outros já não. No próprio Atlético Mineiro, o Hulk e o Paulinho, que são caras que fazem gol com frequência, eles têm 19 cada um na temporada. No Internacional, que está bem agora, é o terceiro colocado no campeonato, o artilheiro da temporada é o Wesley, com 12, que é um jogador de lado de campo, que era do Palmeiras. O Alan Patrick, que é um meia, também tem 12. No São Paulo, o Luciano é o artilheiro com 14, não é o Caleri, o artilheiro do time no ano. E o Caleri acho que tem 12 gols. Então não tem realmente grandes artilheiros. O Botafogo achou um bom centroavante, que está até na seleção brasileira nos últimos jogos, que é o Igor Jesus,
que é aquela coisa de encaixar no time. O Igor Jesus não é um goleador. O Igor Jesus não é um cara que normalmente vai te entregar 30 gols como o Pedro entrega. Não é nem muita característica dele. Ele faz gols, ele tem 8 no ano com o Botafogo e é um cara que chegou no meio do ano. Mas ele é um jogador que tem algumas características que depende de encaixar no time. Acho que uma coisa muito boa do Igor Jesus é que ele tem qualidade para tabelar com os outros jogadores. Ele não é só um finalizador. O Igor Jesus é um cara que se entende muito bem ali com o Savarino, com o Almada, que são jogadores mais técnicos, e ele acompanha esses caras. O Savarino toca nele, desloca, ele é inteligente para devolver, para fazer a escolha certa. Então é mais questão de você, o que eu quero, que tipo de jogador eu quero, para se encaixar, arrumar um cara como o Pedro, que faz 30, ou o Gabigol nos bons tempos, que teve ano no Flamengo que ele entregou 25, 26 gols, isso é difícil, não é uma missão fácil, não tem nomes que vão te dar, se não a certeza, mas uma grande possibilidade de te entregar mais de 20 gols no ano. Lembrando que o Flamengo vive, né, o fervor aí da política. Já no dia 9 de dezembro, as eleições no Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo vai conhecer o seu novo presidente e tudo isso também mexe com os bastidores rubro-negros e mais jogadores podem estar de saída, né? Entre eles, o Davi Luiz, que vai ficar sem contrato no fim do ano, e também existe na mesa, né, a possibilidade de vendas de alguns jogadores valorizados no mercado, né? Como Wesley, Fabrício Bruno, enfim, que quase foram vendidos nesta temporada, além da joia Lohan. São algumas possibilidades dentro do Flamengo.